Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP TV. E hoje, você já está observando, estamos num lugar super especial. Um lugar que transpira história, que transpira evidências de que um grande Deus fez o universo, fez a vida e os fez prontos. Estamos aqui em Engenheiro Coelho, na Universidade Adventista, no Centro White de Pesquisas. Fantástico, fantástico. O programa de hoje está imperdível. E não só o local é especial. Nós temos um convidado para lá de especial. Todos os nossos convidados são especiais, mas hoje esse é demais. Um convidado que já faz muito tempo que eu estava querendo conhecer. Mas as forças do mal sempre impediram. Já 3 vezes que a gente esteve para se conhecer, não conseguimos. Mas hoje, finalmente, Deus permitiu. Esse convidado, acho que você vai conhecer, todo mundo conhece. Ele é o arqueólogo do Brasil. Muito conhecido pelo seu programa Evidências na TV Novo Tempo. Você já deve saber com quem que nós estaremos falando. Nada mais, ninguém menos do que Rodrigo Silva. Rodrigo, um privilégio imenso finalmente conhecê-lo e tê-lo aqui no Fé e Ciência. Ô Marcos, o privilégio é meu, na verdade, não é jogando confete ou troca de confetes, mas eu sou seu fã. Aliás, pouca gente sabe em casa, mas eu acho que eu posso revelar para todo mundo aqui, a minha admiração por você aumentou ainda mais quando você, enquanto professor da Unicamp, aceitou uma vez vir dar uma palestra aqui no NASP, convidado por alunos do ensino médio. Você veio com boa vontade, falou, e aquilo repercutiu tão bem na época, que alguém falou assim, um professor da Unicamp com tantas ocupações, e veio aqui atender a uma turma do ensino médio. E depois, fora, é claro, toda a sua defesa apologética da Bíblia, do criacionismo, do design inteligente, isso realmente impacta e nós temos orado por sua família e por sua vida também. Se você é meu fã, eu sou seu big fã. Fãzaço, Rodrigo. Tenho te acompanhado também na TV, né? Seu conhecimento, assim, vastíssimo. A forma como você fala, assim, com autoridade, com sinceridade. Sou teu fã também, Rodrigo. E todos aqui que estão nos vendo hoje, não é? Também, você tem fãs pelo Brasil todo. E é um privilégio muito grande. A gente já teve para se encontrar 2 vezes. Primeiro na Unicamp, né? Você lembra desse evento, Rodrigo? Lembro. Aliás, como lembro. Saiu até numa revista de grande circulação no Brasil aí, né? Foi noticiado Deus fora da Unicamp. Houve um desentendimento lá, que alguns achavam que a área de ciência é uma área que abjeta a temática de Deus, um absurdo total, principalmente considerando que alguns congressos científicos sediados em universidades públicas falam até da destilação da cachaça como sendo um tema científico. Isso aconteceu recentemente, mas sobre Deus não é possível. Então, quer dizer, é uma dicotomia meio estranha para um lugar que se diz a democracia do saber, como pelo menos deveria ser a universidade. Anísio Teixeira já dizia isso, né? A universidade deveria ser justamente o lugar da democracia do saber. Mas às vezes nós voltamos àquelas universitas medievais lá, onde as censuras colocam claro que assuntos podem ou não ser tratados numa universidade, especialmente numa universidade pública que não tem dono. Mas, Rodrigo, e todos que estão nos assistindo, né? Foi um tiro no pé, não foi? Porque a repercussão foi imensa. Eu acho que praticamente todo lugar que eu vou no Brasil, eles falam, o que aconteceu naquele evento lá da Unicamp, não é? Que Deus fora da ciência e tudo mais. Deus escreve certo por linhas tortas. Você também acha que esse ditado está correto? Bom, quem sou eu para falar de física quântica? Não é minha área, mas eu vou arriscar fazer um paralelo. A física quântica, você sabe melhor do que eu, que é a área que você estuda, ela tem leis que a física ampla não faz o menor sentido, né? Os objetos ali no microcosmo, a gravidade não vale nada. Então, na verdade, não é que Deus escreve certo por linhas tortas, ele escreve certo por linhas certas que nós não conseguimos captar pela observação ou pelo método científico. Então, nada mais, aquilo que parece ser torto, pensando na física quântica que não é,
na verdade é apenas a maneira correta de Deus fazer as coisas, mas nem sempre por caminhos ou métodos observáveis. Perfeito, Rodrigo. Olha, nós tivemos também mais uma chance de nos encontrarmos ali em Piracicaba. Um evento, acho que é Pint of Science, não é? E o evento seria num restaurante, alguma coisa assim. Tinham lá uma reserva de 40, 50 lugares. E sempre na véspera, não é assim? Cancelaram. Mas outro tiro no pé. A gente não se encontrou, mas foi outro tiro no pé. Porque eu fui dar uma palestra lá, eles marcaram em outro lugar, o anfiteatro estava abarrotado. Se o meu anfiteatro estava abarrotado, eu imagino o seu. Você também foi lá, não foi? Não, o meu foi cancelado. O do Point of Science acabou não acontecendo. Pelo menos o meu não foi barrado também. Na última hora, acabaram falando que alguns membros do conselho não aceitaram mais que se fizesse, aí quem convidou pediu desculpas e até houve um questionamento, porque era justamente uma das temáticas ali que era sobre destilação da cachaça, e tudo que envolvia espiritualidade e Deus foi tirado fora. O seu parece que, como era um dos primeiros, acabou escapando, mas os que vieram depois eles cancelaram. Não, acho que foi assim, acho que o meu eles remarcaram. Acho que você não podia, por seus realmente, agora estou lembrando pela memória. Na verdade, o seu foi remarcado, mas quem já remarcou o seu já não foi mais o próprio Point of Science. Isso. Foram alguns que eram membros do Point of Science e ficaram chateados por você também ter sido excluído e fizeram, mas a data eu já não poderia ir mais. Muito bem, a gente ia se encontrar um pouco antes também, mas teve um surto de Covid aqui no UNASP, né? Mais uma vez falei assim, nossa, as forças do mal estão ativas. Mas finalmente estamos aqui, né? E com muito prazer, viu? E graças a Deus já está tudo resolvido, os alunos estão todos bem, estamos tomando, claro, as devidas distanciamento e tudo mais. O pessoal sabe, né? Antes aqui todo mundo com máscara, mas não somente com os recursos que a ciência nos dá, mas acima de tudo, oração em Deus, profilaxia, uma vida saudável, tudo isso também ajuda a combater esse vírus e, como você mesmo fala, as forças do mal. Amém. Rodrigo, a gente sempre começa o nosso Fé e Ciência com a sessão, numa sessão em que o convidado fala um pouco de si. Eu sei que às vezes não é muito assim simpático falarmos sobre nós mesmos, mas a gente quer conhecer o Rodrigo como o Rodrigo se vê, como ele se entende, ele contando a sua história. Então a sessão agora é Rodrigo pelo Rodrigo. Conta um pouco sobre sua vida, onde você nasceu, se você nasceu já num lar cristão, se a sua fé já foi fortalecida desde pequeno, mas se você se desviou, se você se reaproximou de Deus. E como que você encontrou a arqueologia? O que a arqueologia significa para você através da sua fé? Depois a gente vai entrar na caixa azul aqui, o pessoal não está vendo, viu, pessoal? Mas tem a caixa azul do Rodrigo Silva aqui, que tem mistérios e mais mistérios, segredos e mais segredos. Estou vendo aqui, fantástica essa caixa, hein? Mas conta um pouco do Rodrigo pelo Rodrigo. Bom, eu nasci em Belo Horizonte, numa família católica de IBGE. Quando eu digo católico de IBGE, você já entende, não eram praticantes, eram até sincréticos, porque eu lembro que ao mesmo tempo que os meus pais passavam diante de uma igreja católica e faziam o sinal da cruz, quando havia os missionários que tinham aquelas convocações de a chave do poder, estava minha mãe lá também, e também espiritismo. Então, quer dizer, entrava de tudo ali, de tudo um pouco. Um caldeirão de confusões teológicas e religiosas. Eu sempre tive uma busca pelo sagrado manifestada desde cedo, desde a mais tenra idade. E eu procurei, então, a Igreja Católica, levado por uma tia de consideração, e ia às missas. Na verdade, eu que ia. Os meus pais, não, como eu falei, eram católicos de IBGE. Então, desde cedo, eu tinha aquela busca de Deus, mas era uma busca que mesclava dúvida que levava à certeza. Porque, desde pequeno, eu sempre fui muito questionador, muito curioso, muito argumentador, e isso, é claro, foi desenvolvendo e amadurecendo-se. Depois que eu era adolescente, eu me tornei adventista do sétimo dia, fui fazer teologia, e sempre com essa mente inquiridora, questionando, pesquisando, perguntando. Eu me lembro mesmo nas aulas do ensino médio, onde uma professora uma vez escreveu uma redação que eu tinha feito, você falou que a gente tinha que fazer uma redação sobre vidas secas, Graciliano Ramos.
E eu fiz uma resenha crítica, eu critiquei os pontos fracos que eu achei no livro, imagina, eu devia ter uns 10, 12 anos de idade. Aí eu lembro até hoje, a professora de redação falou assim, criticando Graciliano Ramos, olha, então quer dizer, eu fiquei assustado, assim, não podia, né? Quando eu fiz teologia, na sala de aula, já me apaixonei, porque foi a primeira vez que eu ouvi falar em mestrado, doutorado, a gente não sabia o que era isso. Hoje está mais comum no Brasil a ideia de mestrado, doutorado, pós-graduação, mas lá pelos anos 90, quando eu fiz a minha faculdade, quem tinha um curso superior já era uma coisa muito boa, porque muita gente tinha um ensino médio, o fundamental, ou menos do que isso. Quando entrava um cristão na universidade, na minha igreja, fazia um culto de louvor. De ação de graças. A ação de graças. Isso. Mesmo quando eu me tornei adventista lá em Belo Horizonte, eu lembro, na igreja da Santa Inês, que era uma igreja até boa, só havia 3 pessoas com curso superior. O pastor que tinha teologia, na época não reconhecido pelo MEC, um professor de português que tinha letras e uma professora de biologia, que tinha faculdade de biologia. Mais ninguém, numa igreja de 300 e tantos membros. Então, hoje não, hoje eu volto à mesma igreja e só de jovens formados em direito ali, um dia eu contei 17, na mesma igreja. Então, isso mudou um pouco. Se realmente a expansão do curso superior no Brasil significa uma melhora desse ensino, isso aí é pano para manga para um outro discurso. Outro programa. Numericamente, os diplomas no Brasil aumentaram exponencialmente. Qualitativamente falando, é outra polêmica, é outro debate, é outra temática. Mas, quando eu fui, então, fazer a faculdade de teologia, que eu lembro os professores entrando em sala de aula, em metodologia de pesquisa, e explicando o que era um PhD, o que era uma livre docência, o que era um mestrado, e todos eles tinham feito nos Estados Unidos. Então, eu me recordo de 2 professores, por exemplo, o professor José Carlos Ramos, doutor José Carlos Ramos e doutor Amin Rodor, que levaram na sala de aula a tese doutoral que eles fizeram. Então, a gente via, ele explicava como é que tinha que defender aquilo diante de uma banca. Parecia que estava falando do paraíso. E eu falei, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu quero. Saí da faculdade de teologia, fui pastor de igreja por um tempo, mas logo eu já fui fazer o mestrado. Por ironia das ironias, eu não resolvi fazer o mestrado numa instituição adventista. Eu resolvi fazer numa instituição católica, com os jesuítas. Porque eu falei, não quero ficar chovendo no molhado. Né? Falar bem do Flamengo na multidão de flamenguistas é fácil. O negócio é ser flamenguista no meio de Botafogo. Né? Ou podia dar exemplo com qualquer outro time ali. Bem pior é ser pontepretano como eu, né? Exatamente. E eu sou atleticano não praticante. Então, mineiro, Atlético Mineiro. Mas o fato é que fui ali, fiz o mestrado em patrística, depois eu fui para São Paulo, vim para São Paulo em 97, aí eu fiz um doutorado aqui na área de grego do Novo Testamento, também na Universidade Católica, fiz uma especialização em arqueologia na Universidade Hebraica de Jerusalém. Como é que foi essa especialização de arqueologia? Quando a gente faz o doutorado, você tem que fazer uma categoria major e minor. Na sua área também, eu presumo que seja assim. Na área de humanas, geralmente é assim. E minha área de major, a área de maior concentração, era Bíblia, Escritura, Novo Testamento, grego. Mas o minor, eu escolhi arqueologia. Por quê? Era uma chance que eu tinha de ir para Israel pelo menos uma vez na vida, assim era a ideia, e poder conhecer a Terra Santa. Só que quando eu cheguei lá, eu me apaixonei tanto pela arqueologia, pela coisa, que eu falei, dá para fazer um bom casamento entre a arqueologia e a teologia. E aí eu fiz o curso lá de especialização na Universidade Hebraica, para valer ali até como minor do doutorado. Aí fiz escavação, voltei, fiz outra escavação. Uma época que Israel teve um problema de guerra com a intifada, eu tive que escavar na Espanha. Outras vezes eu escavei na Jordânia, quando eu fiz o pós-doutorado em arqueologia bíblica. Aí, depois de tudo isso, eu resolvi fazer mais um doutorado em arqueologia clássica pela USP, para ter justamente uma ideia de arqueologia no Brasil, que tudo que eu tinha estudado de arqueologia era no exterior. Então, a USP abriu as portas, eu fui ali, fiz mais um doutorado, fiz pesquisas com a USP, e estou aqui no NASP, cuidando do museu, lecionando, fazendo programa, escrevendo artigo, livro, e assim vai. Fantástico, pessoal. Conhecemos um pouco mais do Rodrigo Silva, a sua aventura aí na sua formação, teólogo, arqueólogo. Mas agora a pergunta que não quer calar, né, Rodrigo? Você estudou arqueologia
E escavou, inclusive, em busca de artefatos e tudo mais. E a pergunta que acho que todo mundo quer fazer para você, acho que a gente já sabe a resposta. A arqueologia te afasta ou te aproxima de Deus? Olha, eu respondo com uma parábola, uma comparação, que aliás não é minha, é de Santo Agostinho. O mesmo sol que seca e endurece a argila, derrete a cera. O sol é o mesmo. Depende se eu me coloco diante dele como argila ou como cera. Então ele pode derreter o meu coração ou ele pode me endurecer. A mesma coisa Deus. Aliás, pior até, eu tinha esquecido de falar, pior do que a arqueologia como desafio para a fé, eu também fiz filosofia. Enquanto eu fazia o doutorado, eu fiz faculdade de filosofia. E a filosofia que te põe um monte de dúvidas na cabeça, um monte de porquês. Então, alguém que já vinha de uma mente inquiridora, a filosofia potencializou ainda mais isso. Mas tanto na teologia, que a teologia também pode afastar a pessoa de Deus, a pessoa se torna um tecnólogo em divindade. Então, tanto na teologia, quanto na filosofia, quanto na arqueologia, o que eu descobri é o seguinte, são caminhos que estão me mostrando mais a respeito desse Deus do que eu podia imaginar. Muito mais, muito mais. A arqueologia, ela não prova que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é esse o papel da arqueologia. E você sabe muito bem como trabalhar método científico e as limitações do método científico. Você não vai usar, num artigo indexado de física quântica, a mesma metodologia ou método, não são sinônimos perfeitos, o mesmo método que você usaria para uma pesquisa quantitativa da área de psicologia ou de sociologia. São áreas diferentes, saberes diferentes, métodos diferentes. A metodologia até pode ser a mesma, mas o método tem que ser específico. E não faz parte do método científico ou da arqueologia provar a palavra de Deus. Por várias razões. Em primeiro lugar, uma razão de ordem identitária e teológica. Se a Bíblia é a palavra de Deus, Deus é a autoridade maior, ele não precisa de ninguém externo a si mesmo que valide a sua palavra. Eu preciso de uma credencial para mostrar quem eu sou. Você também, para entrar em determinado lugar. Aqui no NASP hoje me pediram o nome de vocês. Com certeza o pessoal da segurança, quem são vocês? Fulano de tal, pode até pedir o documento. Deus não precisa mostrar documento para ninguém, ele é a sua própria autoridade. Então não posso falar que nem a arqueologia, nem nenhum outro saber humano comprova a palavra de Deus. Esse é um primeiro ponto. Segundo, foge ao método da arqueologia elementos de fé, como, por exemplo, eu não posso, pela pá do arqueólogo, descobrir se Jesus é o Filho de Deus ou se ele não é o Filho de Deus. Eu não posso, pela pá do arqueólogo, descobrir se há uma trindade ou se não há uma trindade. Como também não posso, pelo microscópio de um biólogo, saber se Maria era virgem ou não era virgem. Sim. Agora, eu posso, pela arqueologia, verificar se a história que a Bíblia Sagrada apresenta é verdadeira. Isso. Se essa história for verdadeira, a teologia que se assenta sobre ela também o será. Porque, diferente de outros livros clássicos ou mesmo religiosos da humanidade, Bhagavad Gita, livro dos Vedas, o livro Tao Te Ching, do taoísmo, ou o Alcorão, a Bíblia é o único livro religioso que precisa de uma fundamentação histórica para ser legítimo. Então, por exemplo, o Bhagavad Gita, um hindu, não existe a arqueologia do Bhagavad Gita. Se nós fôssemos hindus, você não estaria tendo essa entrevista comigo, pelo menos não nessa temática, porque para o hindu, se Arjuna e Krishna existiram ou se é um mito, não faz diferença nenhuma. Mas para mim, se Moisés não existiu, se Adão e Eva não existiram, já muda tudo. Nós cremos que a nossa fé é fundamentada na razão. É o firme fundamento, não é, Rodrigo? Fazei prova de mim, né? Deus fala isso na sua palavra. E é óbvio que muitas das afirmações bíblicas não se pode verificar, mas muitas delas a gente pode verificar com a arqueologia, não pode? Claro, com certeza. E o que é que você tem descoberto nessa sua aventura pela arqueologia que poderiam confirmar eventos bíblicos, relatos bíblicos? Muitos estão nos assistindo aí, talvez tenham dúvida, né? Será que a Bíblia realmente é uma palavra inerrante, a palavra inerrante de Deus? E será que um arqueólogo como Rodrigo Silva pode
É óbvio que, como você disse, né, quando ele fala, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. A arqueologia não vai confirmar isso, não é? É Deus Trino, Pai, Filho, Espírito Santo. Não, como é que ele... Mas há afirmações sobre a arqueologia na Bíblia, como há afirmações sobre a física, a química, que eu, como químico, percebo claramente, olha aqui, rapaz, que coisa fantástica, descrevendo processos químicos e físicos, né? Antes mesmo da química e da física descobri-los. Fala um pouco sobre essa possibilidade da arqueologia bíblica confirmar eventos, relatos. Abre um pouco, começa a abrir a sua caixa azul aí, né? E vamos falar sobre esses eventos, Rodrigo. Como é que você poderia ajudar, talvez alguns dos que estão nos ouvindo, não tenham essa mesma convicção que eu e você temos de que a palavra de Deus é verdade absoluta, inerrante. Através da arqueologia, o que você poderia dizer para essa turma toda aí? Bom, eu vou partir do macro para o micro. Aí eu chego na caixa. Aí chega na caixa. Em primeiro lugar, é bom que todos entendam, Marcos, que arqueólogo de verdade trabalha com fragmentos de história. Não é aquela cena de Indiana Jones, que o sujeito abre uma caverna, chega lá, está o palácio do rei intacto, com teia de aranha, um esqueleto ainda sentado no trono, com a espada aqui, um anel no dedo. Isso não existe. Não, e que ele vai pegando uma sacola e vai jogando tudo de ouro ali dentro, e daqui a pouquinho começa a desmoronar tudo. Não é assim. Você tem ação do tempo, guerras, terremotos, ação humana. Essas coisas fazem com que 90% do passado arqueológico da humanidade, ou mais, tenha desaparecido. 90% ou mais. E aqui eu não estou me referindo apenas à arqueologia bíblica. Se eu trabalhar com a arqueologia egípcia, é a mesma coisa. Apesar de todos os monumentos que estão no Egito, nós não temos hoje nem 10% preservados do que os egípcios produziram no passado. Se eu falar de arqueologia saxônica, que é uma realidade muito mais recente, eu não tenho nem 10% do que os antigos saxões produziram. Ou seja, a arqueologia ela sempre trabalha com fragmentos de história. Isso faz parte do método. Eu nem entrei ainda na questão bíblica ou religiosa. Se a arqueologia trabalha com fragmentos de história, com base em que os arqueólogos fazem afirmações sobre o passado? Porque, por exemplo, eu não tenho nenhuma comprovação arqueológica que Alexandre o Grande esteve na Índia. Que a história conta que Alexandre foi até a Índia, lá provavelmente ele contraiu febre tifoide, vindo a morrer na Babilônia. Mas nós não temos nenhuma comprovação arqueológica disso. Nós não temos, com exceção das pirâmides do Egito e alguns resquícios do mausoléu de Halicarnasso e do templo de Zeus, nós não temos nenhuma prova das demais 7 maravilhas do mundo antigo. Eu já estive em Rhodes várias vezes. Não dá para ver lá nem onde o Colosso de Rhodes, nem onde ele ficava, ninguém sabe com certeza. É difícil o presente ser a chave para o passado. Não, né? é James Hutton, né? Então não existe isso. Né? Ou seja, se uma estátua do tamanho do Colosso de Rhodes, que de acordo com as descrições antigas, dá hora para passar um navio entre as pernas dela, uma estátua dessa desaparece sem deixar nenhum fragmento, então quer dizer, é possível que o passado desapareça. A partir disso, como é que os arqueólogos fazem afirmação sobre o passado de maneira científica, de maneira acadêmica, de maneira intelectual? Usando o mesmo princípio que os estatísticos usam para fazer afirmações, mesmo não tendo o quadro geral. Tá certo? Todo mundo sabe. Quando é que o estatístico, sempre na época de eleição aparece, mas há outros trabalhos da estatística, isso não é único. E estatística, embora seja mais uma linguagem que pertence à matemática, a estatística ela é muito precisa para muita coisa. Mas, por exemplo, muitas vezes a estatística comete algum erro ou faz afirmações com base apenas na parte. Ela fala assim, olha, o Ibope entrevistou 2.650 pessoas no estado de São Paulo e determinou que, se as eleições fossem hoje, Cecília Meirelles ganharia em primeiro turno numa disputa com Monteiro Lobato. Sim. Né? E muitas vezes acertam. Mas você vê, o Brasil, nós temos aí 200 milhões de habitantes, mais ou menos, o Brasil deve ter. Eles só entrevistam 2.000 e poucas pessoas e falam que, se fosse hoje, Cecília Meirelles ganharia e Monteiro Lobato perderia. Então é porque tem uma fundamentação científica naquilo ali. Você trabalha com amostragem.
Até a amostragem é correta. Então, a arqueologia ela também não tem o quadro geral do passado, mas ela tem uma amostragem mais do que significativa para poder fazer afirmações. É este princípio, Marcos, bem acadêmico, bem científico, que eu uso em relação à Bíblia. Eu não tenho um artefato arqueológico, nem estou excluindo aquela parte que realmente a gente nunca vai ter, que você mencionou aí, Trindade, divindade de Jesus, porque não alcança, não é papel da arqueologia provar isso, tá certo? Como também eu não vou, através do exame de DNA, comprovar se Júlio César atravessou o Rubicão. O exame de DNA é preciso, é maravilhoso, mas ele não consegue confirmar aquilo. Por quê? Porque está fora do alcance dele. Então, está fora do alcance da arqueologia confirmar algumas declarações bíblicas. Mas daquelas que a arqueologia poderia, em tese, afirmar, eu tenho que admitir que eu não tenho uma comprovação arqueológica para cada versículo da Bíblia. Mas o pouco que já encontramos, pensando em termos estatísticos, me dá uma amostragem mais do que significativa para eu afirmar, o livro como todo é verdadeiro. Magnífico. Ou seja, Cecília Meirelles vai ganhar em primeiro lugar. Eu não preciso pesquisar todo o Brasil para ter essa certeza, basta ter uma amostra qualificável. Com a Bíblia é a mesma coisa. E antes de entrar na caixa, eu posso dar alguns exemplos aqui. Sim. Por exemplo, a Bíblia falava da existência de um rei chamado Sargão, na época de Isaías. Isaías fala, no ano em que Tartã veio a mando de Sargão, rei da Assíria. Isaías viveu no 8º século a.C. Aí o problema é que o Sargão, que se conhecia na história, ele era da época do bronze, ele viveu na época de 2000 a.C. Então, colocar Sargão na época de Isaías parecia uma estupidez tão grande, como se eu falasse assim, no ano em que Marcos Erbelin veio ao NASP a mando de Dom Pedro I, não faz sentido não algum. faz sentido algum. Só que, a partir do século XIX, quando a arqueologia começou a desenvolver mesmo, ela demonstrou novas páginas da história que os historiadores clássicos desconheciam. E comprovou-se a existência de um Sargão II, que viveu na época de Isaías. E quando os especialistas conseguiram decifrar a escrita cuneiforme, a escrita da Assíria, por exemplo, descobriram que até o nome Tartã não é um nome próprio. Em algumas Bíblias, em algumas versões, está assim, no ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Assíria, veio a Asdod e a sitiou, até em algumas Bíblias em português tem Tartã com letra maiúscula, como se fosse um nome, como Rodrigo, Marcos, próprio. João, Maria. Esse Tartã, na verdade, é um termo técnico assírio para general. Olha só. Que o autor bíblico, Isaías, apenas pegou, como nós também em português falamos, e-mail, download, internet, que não são nomes brasileiros. Nós estamos emprestando da língua inglesa. E não havendo uma tradução, escreveu Tartã. Exatamente. E ele acabou escrevendo Tartã, como a gente também fala assim, eu vou lhe passar um e-mail. Mas e-mail não é uma palavra brasileira que nós incorporamos. Então, Isaías também falou, ele enviou Tartã, que é um general, como se diz na Assíria. A gente não fala um CEO da empresa, CEO também. Não é palavra brasileira. Outra questão. Muitos diziam que Davi era um personagem mitológico. A escola de Copenhague vivia afirmando isso com uma arrogância tremenda. E a arrogância chegou a tal ponto, eu estou falando de uma coisa mais recente, porque Tartã foi século XIX que comprovaram. Vou falar algo mais recente. Em 1992, só para você ter uma noção, havia um ceticismo tão grande em relação à historicidade da Bíblia que muitos professores da famosa escola de Copenhague diziam que Davi é tão histórico quanto o rei Arthur da Távola Redonda. Uau. Que é isso, né? E o preconceito chegou a tal ponto, já que você iniciou a nossa fala aqui, falando um pouquinho sobre os problemas com algumas universidades públicas que não aceitam a fé ali. Então, vou contar um exemplo do continente, do velho mundo da Europa. André Lamer é um dos maiores epigrafistas da Universidade de Sorbonne, professor emérito da Universidade de Sorbonne. Na época, ele ainda era professor titular. E André Lamer tinha pego no Museu do Louvre uma antiga pedra chamada Estela de Mecha, que foi levada para lá no século XVIII por um missionário
chamado Frederick Klein, que trouxe essa pedra quebrada da Jordânia. E eles fizeram um decalque e tentaram reconstituir a pedra. André Lamer, esse epigrafista, leu no aramaico da pedra a expressão Beit David, que seria a mesma expressão aramaica e hebraica para casa de Davi, falando da ancestralidade de Davi. É como se eu falasse assim, a dinastia davídica. Isso seria uma prova inconteste de que Davi existiu. Mas, Marcos, o preconceito dos pares foi tão grande que André Lamer, embora tivesse muitos títulos, tivesse vários artigos indexados, tinha uma reputação, ele ficou no ostracismo, quase perdeu a cátedra dele na Universidade de Sorbonne, porque ele declarar que Davi existiu, levantar essa hipótese era tão estúpido como se eu quisesse falar que eu vou provar a existência de Saci Pererê. É como falar que Darwin hoje está errado. Exatamente. O pessoal não quer te ouvir. Sim. Um ano depois, em Israel, o professor Avram Viran, numa escavação no norte de Israel, em Tel Dan, descobriram uma pedra basáltica escrita em aramaico que foi datada, tudo direitinho, como sendo do 8º século a.C., e lá traz a mesma expressão, Beit David. A princípio, os céticos falaram, é mentira, essa pedra não existiu, provou que existiu. Chegaram a aventar que o professor Avram Viran tinha colocado a pedra na escavação, fizeram todo, ela realmente procede, ela é antiga. Aí, agora, em 2019, início de 2020, final de 2019, outros pesquisadores da Universidade de Sorbonne fizeram uma nova técnica de leitura de inscrições antigas, que você pega a letra vazada e a coloca como relevo. E conseguiram ler em microscópio o que André Lamer tinha sugerido em 92. E a expressão de fato diz Beit David. André Lamer estava correto. Só anos e anos depois... Então, hoje eu tenho duas provas. Agora, mesmo assim, o pessoal diz, não, Davi existiu, nós estávamos errados. Mas ele não era o grande rei do Reino Unificado de Israel. Eles são duros na queda, não é? A gente tem falado muito sobre isso também aqui no nosso programa Fé e Ciência. Grandes embates que a palavra de Deus sofreu ou esteve à frente desses embates durante a história. E a palavra de Deus sempre ganha, não ganha no final, Rodrigo? Se você me permite mais uma história, eu poderia ficar aqui 3 horas contando exemplos para você. Mas hoje queremos ouvir o Rodrigo. Só vou dar algumas aqui. Já que eu falei dessa do André Lamer, teve uma outra coisa interessante também. Os críticos diziam que Babilônia provavelmente não tinha existido. A Bíblia falava de Babilônia, Heródoto, fontes gregas falavam de Babilônia, mas ninguém tinha achado essa cidade. E com um agravante. Os exploradores tinham vasculhado o rio Eufrates de canto a canto e não viram nenhuma cidade em torno do rio Eufrates. Porque os relatos antigos, inclusive da Bíblia e fora da Bíblia, diziam que a Babilônia era uma grande cidade e o Eufrates passava no centro dela. Agora você vasculha o rio de canto a canto, não encontra nenhum resto arqueológico. Só que, em 1860, Cláudio James Rich começou a dar atenção para o que os beduínos falavam e começou a escavar a colina de Hilá, a 6 quilômetros de Bagdá, no atual Iraque. E ele descobriu ali uma cidade, mas ele não continuou a escavação. Somente em 1898, que um outro alemão, dessa vez, Robert Coldway, continuou as escavações que duraram 14 anos e provou que Babilônia existiu. Olha só. Mas nos tabletes eles encontraram também a comprovação do nome de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e também encontraram a comprovação, aqui foi interessante, do Belsazar, mencionado em Daniel capítulo 5, mas é aí que vem a minha história. Os críticos diziam que Babilônia não tinha existido, aí comprovou. Nabucodonosor é um mito, aí achou Nabucodonosor. Aí, quando acharam a lista dos reis da Babilônia, criou-se um impasse, porque, de acordo com a lista dos reis da Babilônia, o último rei da Babilônia era Nabonido. Só que a Bíblia coloca que o último rei da Babilônia foi Belsazar. Outro embate aí. Outro embate. Se você que está em casa olhar sua Bíblia lá em Daniel capítulo 5, acabei que eu não trouxe a minha aqui, mas você pode acompanhar aí em casa, Daniel capítulo 5 conta a história que a mão de Deus apareceu numa parede do palácio e escreveu uma sentença de morte para o rei, né? Mene, mene, tekel, ufarsin. E o rei era Belsazar. E a Bíblia fala no final daquele capítulo que naquela noite Belsazar foi morto e a Babilônia foi dominada pelos medos e persas.
Então, pela Bíblia, o último rei da Babilônia foi Belsazar. Mas a lista oficial dos reis da Babilônia, que foi escavada e está no Museu Britânico hoje, dizia que o último rei era Nabonido. E aí? Muita gente aproveitou, viu? A arqueologia desmente a Bíblia, a arqueologia está contra a Bíblia, é mito e tudo mais. Alegoria, é uma historinha, né? Só que um cético, um que não aceitava a historicidade da Bíblia, chamado William Talbot, estava trabalhando... As rochas falam de vez em quando. Jesus falou, as pedras clamarão. Ele estava no porão do Museu Britânico, decifrando alguns tabletes cuneiformes. Tabletes cuneiformes, depois eu mostro esse aqui, são trechos como esse aqui, olha. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a origem da escrita. Como esse aqui, ó. Seria uma coisa mais ou menos assim. Isso, milhares e milhares desses tabletes cuneiformes já foram localizados em toda a Mesopotâmia. Milhares. Aqui no Museu do NASP nós temos pelo menos uns 15 tabletes cuneiformes originais. E um tablete semelhante a esse que ele estava decifrando, escrito em acadiano, trazia o que ele chamou, Talbot, que era o tradutor, a oração de Nabonido. E em determinado momento, Nabonido pede aos deuses que abençoem o seu filho primogênito, Bel-Shar-Ur, ou Belsazar. Belsazar. Aí o próprio Talbot, que eu falei que era incrédulo em relação à Bíblia, ele teve um susto e falou, uau, existiu um Belsazar, filho primogênito de Nabonido, que até então nem o nome dele aparecia. Aí muitos que acreditam na historicidade da Bíblia bateram palma, vibraram, gritaram até um glória, aleluia. Mas os críticos, o próprio Talbot, falou assim, não, peraí, vocês estão entusiasmados demais. A arqueologia continua desmentindo a Bíblia. Por quê? No tablete cuneiforme está escrito que o rei pede a proteção para o seu filho primogênito, o príncipe Belsazar. Então ele não era rei. E a Bíblia, Daniel capítulo 5, coloca como rei. Que ele teria sido um rei. Continua a Bíblia errada, porque Nabonido foi o último rei da Babilônia. E quando os medo-persas atacaram a Babilônia, era ele que estava no poder. Só que, alguns meses mais tarde, um outro tablete que estava no porão ali, porque eram milhares de tabletes nas caixas ali, isso aqui não dá para você ler assim igual você vai lendo a Folha de São Paulo. Você vai tendo que fazer a decifração, demora e tudo mais. Aí um outro tablete foi encontrado, onde conta que, deixa eu colocar aqui, que o Nabonido vivia no deserto de Teimã, no oásis de Teimã, e ele sempre ficava fora da cidade da Babilônia. Do período em que ele ficou no poder, quase 70% do tempo dele como rei foi fora da cidade. Ele era um rei que não gostava de ficar na capital. E o filho... E ele, segundo esse tablete, deixou o seu filho, Belsazar, como rei interino, mas interino rei, né? na ausência dele. Fantástico. E quando os persas atacaram a Babilônia, diz esse tablete, quem estava ocupando o trono da cidade era o filho de Nabonido, Belsazar, que foi morto na noite. É o que a Bíblia diz. Fantástico. E eu não paro por aí. Esse texto de Daniel capítulo 5 me chama a atenção que quando o rei oferece prêmios para quem conseguisse decifrar a escrita na parede, ele fala o seguinte, aquele que decifrar essa mensagem, eu farei dele, eu darei para ele uma cadeia de ouro no pescoço, roupa nova, dinheiro, e farei dele o terceiro no meu reino. Para Daniel também ele oferece a mesma coisa. Daniel, eu darei você uma cadeia de ouro e você será o terceiro no meu reino. Por que o rei estava oferecendo o terceiro lugar para alguém? É porque ele mesmo já ocupava o segundo. O segundo. Olha que coisa fantástica. Tá vendo? Mas até que essas coisas são descobertas, tem um provérbio na arqueologia que diz assim, a ausência de evidência não é evidência da ausência. Sim. Você entendeu? Então, Entendi. camarada, não, a arqueologia desmente a Bíblia, às vezes só não encontrou ainda. A gente sabe disso, né? Olha, por exemplo, a gente já citou aqui no programa, viu, Rodrigo? Todos que estão nos assistindo. Por exemplo, os cosmólogos contaram as estrelas do céu, 1119, não é? Falaram, olha, a Bíblia está errada, porque lá a Bíblia está afirmando que incontáveis são, né, esse exército celestial, dia após dia, dado após dado, escavação após escavação, tablete após tablete. O que a gente descobre, pessoal, como o Rodrigo demonstrou tão bem, explicou tão bem para todos vocês, a Bíblia sempre vence, ela sempre tem razão, ela às vezes parece anunciar coisas impossíveis, né? Incontáveis são as estrelas, era melhor ela ter falado, olha, são 5 milhões, né? Fica mais fácil.
Mas a gente chega lá, né? Mesmo esse impossível da Bíblia, a gente percebe pela ciência, pela arqueologia, que isso é verdadeiro. Outros casos, Rodrigo. A gente está ansioso para conhecer seus casos, vou falar sua caixa azul. De duas coisas aqui. Ó. Primeiro, esse aqui. Vou colocar aqui na câmera, deixa eu pegar aqui para pegar bem claro aqui para vocês. Olha aqui. Ó. Se você olhar bem aí nessa alça, esse aqui é um vaso e ele tem um desenho aqui no meio. Parece um besouro com as asas abertas. E na parte de cima tem umas letras aí. Essas letras são letras paleo-hebraicas, onde está escrito Lameler, que a tradução seria pertencente ao rei. A parte de baixo que está apagada traria o nome do rei, que seria Ezequiarro, ou Ezequias, o rei Ezequias da Bíblia. Nós temos uma outra inscrição dessa mais bem preservada que está no cofre, essa aqui é a segunda. Esse aqui é um vaso original da época em que os assírios atacaram a Judá, e Ezequias ficou com medo do ataque dos assírios, e ele colocou vários vasos de barro com cereais estocados em todas as cidades, como a cidade de Laquis, por exemplo, a própria Jerusalém, e ele colocava o selo real em cada um. Então isso aqui é o símbolo, o selo original do rei Ezequias. Assim como uma marca de camisa tem o seu slogan, uma marca de carro, uma marca de banco, os reis também, cada país tem o seu brasão, ele também colocava o dele. Agora, o que me chama a atenção é que isso aqui está de acordo com o que a Bíblia falou, que a Assíria iria atacar, etc. E a Bíblia fala que, nesse momento, o rei estava num dilema, se ele deveria unir forças ao Egito ou não. E a Bíblia não fala o que aconteceu, a Bíblia só fala que Isaías falou com o rei para não unir forças com o Egito. Mas, infelizmente, pelo que a arqueologia mostra, eu acho que ele uniu forças com o Egito, porque não seguiu a palavra de Deus. O escaravelho, ou besouro com asas abertas, é um símbolo egípcio. Então a gente vê que a arqueologia ela não apenas confirma as histórias da Bíblia, mas ela amplia, me dá mais detalhes que talvez o texto bíblico não traga. Agora, como eu sei que você gosta muito de Gênesis... Isso, olha, Gênesis, Torre de Babel, Gênesis 1, 2, 3, todo o livro de Gênesis... o dilúvio, alguma coisa, deve ter nessa caixa azul. Isso aqui, porque eu quero começar com esse aqui então. Eu vou de trás para frente. Eu vou da Torre de Babel para chegar no dilúvio. Isso. Se você que está em casa abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 11, versículo 3, você vai encontrar o seguinte verso. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Ora, o tijolo serviu-lhes de pedra e o betume de argamassa. Assim está essa nota literária na construção da Torre de Babel. Aproximadamente 30 torres ou restos de torres já foram encontradas na região que até os ateus e céticos admitem ser o berço da civilização humana. Estou me referindo à Mesopotâmia, terra entre rios, ali no final do Golfo Pérsico, atual Iraque, tá certo? Ali na terra entre rios começou a civilização humana, com os sumérios. E os sumérios é interessante que eles foram os inventores da roda, da escrita, da agricultura, da matemática, né, pelo menos a descoberta dos números, dos cálculos, de uma série de coisas. E os sumérios também começaram as primeiras cidades deles construindo torres. E olha o detalhe da Bíblia. Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. O tijolo serviu-lhes de pedra e o betume de argamassa. Eu tenho aqui um pedaço de uma torre-templo dessas que foram encontradas ali na região da Suméria. Aqui você tem o tijolo embaixo, tijolo queimado. Esse local realmente transpira a história, né? E logo em cima chama a minha atenção que você tem aqui uma parte escura, que é o betume funcionando como argamassa. Tijolo queimado, betume como argamassa. Você vê uma peçazinha na minha mão aqui, de 2 centímetros, 3 centímetros de tamanho, mas que me ajuda a ver a validade histórica de Gênesis 11, verso 3. Então, não preciso de grandes achados, basta prestar atenção nos detalhes. Né? Agora, esse povo que vivia na Suméria é interessante também, porque se eles inventaram a escrita, é com eles que estão os mais antigos documentos da humanidade, correto? Sim, correto.
Eu estava conversando com você, né, Marcos, antes da nossa entrevista, explicando um pouquinho a diferença entre o trabalho do arqueólogo, que sou eu, para o paleontólogo. Eu expliquei para o Marcos aqui, eu não trabalho com fósseis, por mais que sempre essas perguntas venham à baila quando estou dando palestra, eu não trabalho com fósseis, eu não trabalho com datação de rochas, eu não trabalho com período cenozoico, fanerozoico, mesozoico, isso aí é a área mais do pessoal da paleontologia, os geólogos. Eu trabalho com a escrita para cá, da invenção da escrita para cá. Em termos bíblicos, é como se a minha área ficasse de Gênesis capítulo 12 em diante. E eu deixo mais para os geólogos e paleontólogos Gênesis capítulo 11 para trás. Mas como eu sei que o professor Marcos gosta muito dessa área, eu quero fazer um exercício intelectual aqui. Se os sumérios inventaram a escrita, me interessa ver que história eles contaram, porque é a mais antiga versão da história dos começos desse mundo. O que os sumérios dizem de si mesmos? O que eles falam da origem da humanidade? A primeira coisa que chama atenção é que eles contam que eles são descendentes dos sobreviventes de um grande dilúvio. Uau. E há vários relatos do dilúvio. Esse aqui é um deles, tá bom? O dilúvio sumeriano. O original desse tablete aqui foi escrito mais ou menos 2100 a.C. Moisés escreveu o Pentateuco no século XV, mais ou menos 1425, por aí. Então, estou falando de uma distância de pelo menos 600 anos antes de Moisés. Há várias versões do dilúvio. Um tablete fala que o herói que vence o dilúvio é Utnapishtim. Outro diz que é Atarhasis. Tá certo? Esses heróis que vencem o dilúvio é muito parecida com a história da Bíblia. Que um dilúvio se abateu sobre a terra, destruiu toda a terra, tá certo? Mas apenas uma família sobreviveu e alguns animais ou sementes que estavam numa arca. Mas a Bíblia é um relato bem mais sóbrio, técnico, não exatamente. é assim? Antes que alguém fale assim, a Bíblia plagiou, o detalhe é que a Bíblia ela tem algumas até correções em relação a esses. Mas por que é importante para mim, embora não sejam relatos inspirados por Deus, eles me valem para também olhar o texto bíblico? Por quê? Vamos esquecer um pouquinho a nossa fé. Vamos trabalhar um pouquinho só com a razão. Sim. A razão não é incompatível com a fé, mas de propósito eu quero separar aqui a razão de qualquer traço de fé. Se a história do dilúvio aconteceu de verdade, ela é traumática o bastante para deixar a sua marca em todos os povos que vieram imediatamente após o dilúvio. Sim. Ou seja, não apenas o autor inspirado poderia falar daquilo. Por exemplo, se hoje nós tivéssemos um profeta inspirado aqui entre nós, vamos supor que a Bíblia, o cânon não tivesse sido fechado, e nós fôssemos um profeta inspirado por Deus, hoje aqui, para escrever textos que o Espírito Santo me coloca, assim como os profetas bíblicos. O Covid foi um trauma tão grande, que não somente o profeta inspirado vai falar sobre ele, o jornal Sim. da esquina também vai falar sobre Todos. ele. Tá certo? A gente liga a TV, abre o jornal. Hoje é Covid, Exatamente. Covid. E por que há coisas que só o profeta inspirado vai falar e tem coisas que todo mundo vai falar? A magnitude do evento. O pecado do rei é só o profeta que vai falar e vai colocar o dedo lá, como fez com Davi. Agora, um terremoto, uma explosão, um dilúvio mundial, aí todo mundo tem que comentar aquilo. Então, como a Bíblia só começou a ser escrita para aproximadamente 1425 a.C., ali, que é o período de Moisés, antes dela, esses eventos traumáticos têm que ter deixado a sua marca nos diferentes povos que foram contando a mesma história. E o povo sumeriano ainda vai mais. Eles falam que eles eram os descendentes daqueles que venceram o grande dilúvio. E aqueles que venceram o grande dilúvio, de onde eles vêm? Os tabletes contam. Eles vieram descendentes daqueles que moravam no paraíso, na região de Dilmun. Dilmun, em sumeriano, significa região do Oriente. Olha aí. Onde Deus plantou o Jardim do Éden? Exatamente. Na Banda do Oriente. Na Banda do e eles Oriente. falam que esse paraíso que fica na região de Dilmun chamava-se Edim ou Edenu, que é muito parecido foneticamente com a palavra Éden. E o primeiro homem que os deuses criaram, aí deuses porque eles são politeístas, do pó da terra, soprando o fôlego da vida sobre ele, chamava-se Adapa, que é a mesma raiz sumeriana para o nome Adão. Adão. Então você vê, a história de Adão é tão verdadeira,
que muito antes da Bíblia ser escrita, outros povos já tinham falado dela, porque ouviram acerca daquilo ali. Mas aumentaram um ponto, não é assim, Sim, Rodrigo? sim. Na verdade, o que acontece? Ninguém falsifica uma nota de $3. Você pode inventar uma nota de $3. Falsificar, não. Não, sim. Você só vai falsificar o que existe. E a característica do falso é que ele parece o verdadeiro, ele lembra o verdadeiro, ele imita o verdadeiro. Considerando que Deus revelou verdades para Adão e existe um conflito cósmico entre as forças do bem e do mal, o mal quer enganar, ele quer falsificar o bem. Então ele imita o bem. Por isso que a gente encontra algumas coisas de verdade e algumas coisas falsas, mas você vê, há um núcleo ali que mostra que aquela história realmente aconteceu. Perfeito. Pessoal, incrível esse papo com o Rodrigo Silva, não está? Verdades e mais verdades na arqueologia que confirmam que a Bíblia realmente é verdade absoluta, não só na química, na física, na biologia, na bioquímica, na cosmologia, mas também enterrado nesse planeta, não é assim, Rodrigo? A gente está escavando com a arqueologia dia após dia, descobrindo mais e mais evidências. Rodrigo, agora a gente tem aí, acho que uns 10 minutinhos até o final do programa. Essa caixa ainda está cheia. Acho que a gente vai ter que voltar outro dia aqui, né? O Lucas, o Luan que está com a gente. Luan é um fã do programa, eu não esqueci de falar isso, gente. Evidências, depois no finalzinho a gente vai falar um pouco sobre esse programa fantástico. Mas aí, vamos aí, nesses últimos 10 minutos, Rodrigo, esvazia essa caixa, por favor. Então, para fechar até de uma maneira assim, curiosa, histórica, arqueológica e ao mesmo tempo espiritual, eu vou mostrar como é que Deus trabalhou. A gente estava falando justamente de outras versões sobre o Éden que existiram, que eu não posso tomar como versões inspiradas por Deus, mas como memórias que as pessoas foram tendo acerca do Éden. E cada um contou, mudando um pouco ali e tudo, mas o núcleo permanecia o mesmo. Aí um belo dia, Deus chamou Moisés e deu algumas incumbências para Moisés. Você vai voltar ao Egito, você vai tirar o meu povo do Egito, mas não somente isso, você vai escrever o começo do meu livro. Eu presumo que Deus estava percebendo que a tradição oral, aquela dita de pai para filho, estava com mais risco de se perder à medida que os séculos se passavam desde o Éden. Então podia ser que a coisa ia distorcer, ia perder essa tradição. Então era necessário que escrevesse, tornasse aquilo por escrito. E a invenção da escrita foi algo maravilhoso, que eu falei que começou na Suméria. Aqui eu tenho os primeiros elementos que foram escritos, era uma escrita pictogrâmica. Você vê que eles fazem desenhos, cada desenho representando uma ideia. Sim. Então você começa com uma escrita ideogrâmica, depois pictogrâmica. Depois essa escrita foi evoluindo. Aqui, se a gente pode falar de evolução, não existe evolução das espécies. É uma evolução inteligente, um design evolutivo inteligente. Ou seja, não é uma evolução cega, houve criadores da inscrição. Então aqui eles trocaram depois com o tempo os desenhos por pequenas, eu até mostrei já aqui, vou mostrar de novo, pequenas cunhas feitas na argila que a gente chama de escrita cuneiforme, tá bom? Os egípcios foram o segundo povo a inventar uma forma de escrita. Aquelas escritas em forma de hieróglifos que nós conhecemos até hoje, né? Também desenvolveram a sua forma de escrita. Então, enquanto os sumérios, lá no norte, escreviam, geralmente fazendo símbolos assim, não é? Eles pegavam a argila, lembra que o que eu estou escrevendo aqui para vocês, os sumérios faziam na argila. Eles escreviam mais ou menos assim. Então você pega a argila e você vai ver esse tipo de escrita. Os egípcios já eram mais elaborados. Quando eles queriam escrever uma coisa mais sofisticada, eles faziam, por exemplo, um homenzinho sentado, não é? Aí pegavam aqui assim. Aqui você tem a palavra sesh, por exemplo. Seria algo para escriba. Como é que eles escreviam os escribas? Está vendo? Tem que desenhar muita coisa. Também era silábica. Então, tanto a escrita dos sumerianos como a dos egípcios, cada símbolo representava um som silábico. Ba, be, li, né? Sha, she, shi. Então, sempre era assim.
silábico. Ok. Quando Deus incumbiu Moisés de começar a escrever o livro que no futuro chamaríamos de Bíblia Sagrada, Moisés, segundo o livro de Atos dos Apóstolos, foi educado em toda a ciência e cultura dos egípcios. Obviamente, qual seria a língua mais fácil para Moisés se expressar? A dos egípcios. Só que essa língua, que mais tarde foi chamada de hieroglífica, era uma língua muito sofisticada. Só sacerdotes podiam entender aquilo ali, ou escribas bem versados. O povo comum não entendia aquilo. Olha como Deus trabalha na história, Marcos. Moisés cometeu um erro. Ele matou um egípcio. E a providência divina fez com que Moisés fugisse do Egito e passasse 40 anos no deserto de Midian. Quando Deus o encontra de novo em Midian, ele fala para Deus assim: Senhor, não posso voltar ao Egito porque eu sou pesado de língua. Não tem nada a ver que Moisés era gago. Pesado de língua quer dizer em hebraico, eu não tenho mais fluência em egípcio. Olha, que fantástico. E Deus falou, não tem problema, vai porque Arão será o seu tradutor. Deus fez Moisés perder a fluência no Egito. Por quê? Se ele ainda fosse fluente na língua egípcia, ele ia querer escrever nessa língua. Ou, quem sabe, na língua da Suméria. Sim. Que eram línguas mais poderosas, havia bibliotecas em Alalak, Mar e tudo mais. Porém, Moisés, ali na terra de Midian, onde ele ficou, ele teve contato com uma outra língua que estava começando. A escrita alfabética. Uau. Que naquela época, sabe o que era a língua da alfabética? Era uma língua dos mineiros e dos camponeses e das pessoas mais rudes que não tinham cultura o bastante para ler e escrever em acadiano, ou em sumeriano, ou em egípcios. Línguas sofisticadas. Então, a língua alfabética do povo, né? era uma língua do povo e uma escrita muito mais simplificada. Não precisa ficar desenhando coisas, e não são sílabas, são sons. Então, vou dar um exemplo das duas primeiras letras deles, para você ver como é que... Eles desenhavam assim, olha, um animal assim, e faziam aqui assim, olha, e é um boi. Sim. E você sabe que a onomatopeia, o som que os animais fazem, ele muda de país para país. Por exemplo, eu falo aqui no Brasil que o cachorro faz au, au. Na América é vuf, vuf. Né? O machucado no Brasil faz ai. Nos Estados Unidos é out. Isso muda de país para país. Para nós, o boi faz bu. Mas na cabeça deles, o som do boi não é bu, é ó. Então, esse desenho virou o som do boi, ó, e virou a letra, ó. Aí o que acontece? Depois, arredondou, eles pegaram esse boi e começaram a desenhar a carinha dele mais gordinho, assim, ó. O chifrinho e a carinha virou um triângulo. Sim. Depois eles viraram essa carinha assim e virou a letra que os judeus vão chamar depois de Aleph. E os fenícios, quando vão sofisticar isso aqui, num outro tipo de alfabeto que os gregos também vão imitar, esse boi vai virar a letra A. A letra alfa ou a letra A. Pode olhar que é a mesma, olha, essa aqui, não sei se a câmera está pegando, essa aqui é a mesma do lado de cá, só que uma de ponta cabeça. Perceberam? Outro exemplo que eu vou dar, segura aqui, por favor. Sim. Os egípcios, quando queriam falar sobre a casa, eles faziam isso aqui, ó. E como o egípcio era silábico, isso aqui se lê per, que é casa em egípcio. Aquelas pessoas mais simples, eles não moravam em casas de alvenaria. Por que os egípcios faziam esse símbolo aqui, o símbolo da casa? Porque a casa egípcia era realmente um retângulo feito de tijolos. Mas aquele povo simples, do deserto, mineiros ou pastores como Moisés, não moravam em casas de tijolos, eles moravam em tendas. Então, eles, para fazer o desenho da casa, eles faziam isso aqui, que era uma tenda. É como se fosse a tenda, assim, tá vendo? Ó, uma extensãozinha, né? Isso. E a palavra casa, nessas línguas, é beit. Então, daqui veio a segunda letra do alfabeto, a letra beit. Que até hoje no alfabeto hebraico fala Aleph, Beit, Gimel, Dalet. E o Beit foi como é que se diz, melhorando a postura dele, primeiro assim,
Depois ficou espelhado. O enantiômero, isso em química, viu, gente? Aí é mesmo? Ó. É. E virou o nosso B. Ou beta em grego. Então daí que vem o que nós usamos. Agora, por que eu falei tudo isso aqui para vocês? Olha a sabedoria divina, muito acima do que nós podemos imaginar. Pela lógica humana, Moisés deveria escrever em egípcio. Pela lógica humana, não faz sentido que ele se torne o libertador do povo de Deus quando ele já não tinha mais poder para fazer nada. Sim. Eu acho que eu tenho muito mais chance de conseguir uma bolsa no Mackenzie, você sendo o vice-reitor do Mackenzie, do que você não estando mais trabalhando no Mackenzie. Sim. Concorda comigo? Concordo. Moisés tinha muito mais poder humano de tirar o povo do Egito, sendo o próximo faraó, do que 40 anos afastado dali no meio do nada. Segundo, Moisés tinha muito mais condição acadêmica de escrever o Pentateuco na língua dos faraós do que ali morando no deserto. Mas olha como Deus é sábio. Tira Moisés dali, leva Moisés para o deserto e faz Moisés escrever o Gênesis numa língua alfabética que estava começando, língua de mineiros. A língua alfabética nunca deixou de ser usada, mas a língua dos faraós só foi decifrada em 1822 por François Champollion. Ou seja, se Moisés tivesse escrito o Gênesis na língua dos egípcios, a humanidade precisaria esperar até 1822 para poder ler Gênesis capítulo 1. Deus é tremendo, não é, Mas Rodrigo? o fato dele escrever em hebraico, proto-hebraico, está aí até hoje preservado. Só para a gente ter uma noção como é que Deus trabalha na história, e a arqueologia mostra esse tipo de coisa para a gente também. Perfeito. Gente, infelizmente, nosso tempo terminou, Rodrigo. A caixa do Rodrigo ainda está cheia, super lotada aqui. Mas de haverá coisas. outras oportunidades. A gente vai ter que voltar aqui, né? Lucas, Luan. Gente, foi um papo super, super, mega legal. Como que a arqueologia e várias outros ramos da ciência, não é assim, Rodrigo? Confirmam que temos um Deus soberano, um Deus que se revela através da sua palavra e um Deus que nos chama a fazer prova de que ela é realmente verdade, inerrante, não é assim? Então, gente, olha, queremos agradecer mais uma vez o Rodrigo Silva. Rodrigo Silva também, né, ele está participando, né, atualmente. Você ainda é consultor da Record na novela Gênesis. Nem falamos sobre a novela, hein? Isso aí dá outra entrevista. Deixamos para outra entrevista. Foi um papo super, super mega legal com uma pessoa super, super mega legal que é o Rodrigo Silva. Você já era fã do Rodrigo e depois desse programa Fé e Ciência ficou como eu também, fanzaço, eu e o Luan aqui, né? Rodrigo, as suas considerações finais, você tem uns 15 segundinhos aí, tá bom? Não, em 15 segundos eu só posso dizer para você o seguinte, a Bíblia é a palavra de Deus, revelada à humanidade, mas a Bíblia tem uma limitação, sabe qual? A Bíblia fala da história, da experiência de Paulo, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Daniel, mas ali não está a sua história. Então você pode, de certa forma, completar a história bíblica mesmo com um cânon fechado. Como fazer isto? Fazendo da sua vida mais uma vida de experiência com Deus no século XXI, para que além de Daniel, Isaac, Jacó e outros que eu mencionei, eu poderia mencionar, haja também nessa lista o seu nome, de alguém cuja história não está nas páginas da Bíblia Sagrada, mas por ser regida pelas páginas da vida sagrada, faz de você mais um herói, uma heroína na galeria dos heróis da fé. Que Deus abençoe muito sua vida. Amém, amém. Nada melhor para fechar esse programa que essas últimas palavras do Rodrigo, não foi, gente? Rodrigo, que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer sobre ti o seu rosto, te dê paz, te dê prosperidade, que você que já é o arqueólogo do Brasil, né, consiga através do exercício da sua profissão tocar ainda mais corações, como você tocou os corações de quem nos estão assistindo e assistirão por anos e anos esse programa na IPP-TV. Você gostou? Então esteja sempre com a gente, toda quarta-feira às 9 da noite na sua IPP-TV. Assista os programas anteriores e assista os próximos. Muitas entrevistas sensacionais, como essa do Rodrigo, estarão por vir. Muito obrigado por estar com a gente. Esteja sempre com a gente no Fé
e ciência. Um grande abraço, muito obrigado.